Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Acesse o nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos gravando vídeo sobre a história da teologia cristã. Hoje eu quero falar sobre a teologia de John Wesley, né? Eu falei na aula passada sobre os grandes movimentos, né, que teve diante da história do cristianismo, diante da história da igreja, que foi o movimento pietista, o movimento morável, o movimento wesleyano, que é o movimento metodista, o movimento da santidade que chegou nos Estados Unidos, que está nos Estados Unidos, e o movimento pentecostal, né, que tem no século XX na Rua Azusa, né, com grandes pensadores, com grandes homens de Deus. Hoje eu vou falar sobre a teologia de John Wesley, né? A maior força da doutrina wesleyana talvez esteja em sua habilidade de mobilizar os cristãos a buscarem um futuro mais perfeito que supere o presente. John Wesley é chamado de teólogo da prática. Vamos lá. Wesley é chamado de teólogo da prática, né? Sua teologia não está cega às forças negativas do ser. No entanto, não as considera consequências inevitáveis do pecado original, mas exatamente aquilo que pode ser vencido, né? Então John Wesley ensinava que Deus não apenas justifica, mas que o objetivo de Deus é nos criar novamente, transformar-nos, restaurar-nos a saúde e o nosso papel como imagem sua, né? Na teologia de John Wesley, né, ele busca o poder criativo e transformador da vida neste mundo. Busca transformação no aqui e agora. É assim que a criatura deve glorificar o Criador. 3 fatores indispensáveis na teologia de John Wesley, né, é a regeneração, graça, que é a iniciativa divina de renovar a criatura e o mundo. Fé, a resposta humana, a capacidade que reconstitui a imagem ao relacionamento. A sinergia, né, que é a imagem renovada agindo em consonância com o Criador para partilhar seu poder e renovar com o mundo, né? Então, outra coisa de John Wesley, o objetivo de Deus não é meramente nos revestir de uma justiça que permanece exterior a nós mesmos, mas concede e implanta a justiça de Cristo em nós de tal modo que ela cresce e se expande. A justiça do cristão não de sua própria feitura, não é inerente, mas é produto do Espírito de Cristo. Isso é para Wesley. Outra questão de John Wesley, o que diferencia a teologia de Wesley é a sua capacidade de manter unido numa associação funcional 2 fatores absolutamente importantes na vida cristã que muitas vezes têm estado dissociados. A renovação dessa relação, que é a justificação da fé, a vivência dela, que a gente tem com a vivência que é a santificação, e nenhuma das quais é possível sem a outra, né? Então Wesley fala dos 3 aspectos da salvação: justificação, santificação, regeneração e etc. O Wesley entende que o amor é o supremo alvo do processo de santificação. Quando os céus e a terra tiveres passado, ele permanecerá ainda, porque só o amor jamais acaba, né? Ele cita também em Gálatas 5 e 6, a fé que atua pelo amor é o comprimento, a largura, a profundidade e a altura da perfeição cristã. Ele nunca se cansa de lembrar aos seus leitores que a perfeição do modo como a compreendia não é nada mais ou nada menos que amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos. No entanto, como a imagem de Deus, somos chamados não apenas a receber, mas a refletir esse amor perfeito no mundo. Nossa santificação está associada e voltada à santificação do mundo. Como tal, é um projeto sempre sinalizador, nunca acabado. Muito embora o amor que redimensionamos seja completo, já que sua origem é divina. A renovação da imagem também nos ajuda a explicar como a santificação é um processo que começa com o novo nascimento da regeneração, mas continua em direção à plenitude da perfeição e com a possibilidade cada vez maior de refletir a perfeição do amor divino, expulsando o pecado e renovando a criatura do mundo. Então, nós temos uma teologia sistemática de John Wesley. John Wesley fala sobre Deus, Criador, Senhor. John Wesley tem uma teologia sistemática que fala sobre Cristo, a cristologia, Cristo, né, a pré-existência de Cristo, Cristo como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. John Wesley tem uma teologia sistemática editada pela CPAD que fala sobre pneumatologia, sobre ramartiologia, sobre soteriologia, doutrina da salvação, escatologia. Então, esse é o pensamento de John Wesley dentro da sua teologia. Foi um grande pregador de rua, um grande pregador de auditório, um grande pregador de multidões, um homem que viveu 84 anos, né, morreu em sua velhice, andou muito em cavalo, leu a Bíblia muito,
no lombo de um cavalo, escreveu muitas cartas, escreveu sermões em lombo do cavalo, né, que andou bastante para pregar o evangelho e pregar a mensagem salvífica, a mensagem da salvação. John Wesley é arminiano, por isso nós temos o arminianismo clássico e temos o arminianismo wesleyano, que esse arminianismo wesleyano parte de John Wesley, tá? Então, fechando aqui para entrarmos na teologia do século XX, com um grande pensador, cabeça principal, que é Karl Barth. Então nós temos aqui um filósofo que bastante influenciou ele, que foi o chamado Kierkegaard, precursor da teologia transcendental. Tá? Kierkegaard é considerado o precursor da teologia transcendental de Karl Barth, né? É o principal representante. Então, Kierkegaard chegou à conclusão de que, mesmo se tornarmos por certo que os defensores do cristianismo tenham conseguido comprovar no tocante à Bíblia tudo quanto qualquer teólogo erudito já desejou, nos seus momentos mais felizes, comprovar a respeito dela, a saber que esses livros e nenhum outro pertence ao cânone, que são autênticos, que são integrais, que seus autores são fidedignos, poderemos bem dizer como se todas as letras são inspiradas à palavra de Deus, né? Uma linguagem difícil, mas isso aí. Kierkegaard era um cristão luterano, né? Que bastante criticou George W. Hegel e também foi um precursor desse Deus transcendental, dessa teologia transcendental, que vai bastante influenciar a chamada neo-ortodoxia e a revolta contra o liberalismo teológico do século XVIII e XIX de Schleiermacher. Até mais, eu quero dizer na próxima aula que vou falar o grande pensador, o grande teólogo do século XX, Karl Barth, né? E já só dando uma síntese, né? Tem como seu a teologia do século XX, né? Tem como seu principal fundador e representante o teólogo Karl Barth, que é de 1886 a 1968. O Papa Pio considerou Barth o maior teólogo desde São Tomás de Aquino. Ele, em sua própria época, foi cognominado o Papa Teológico. E muitos diziam, né? Barth devia ter tinta nas veias em vez de sangue. Até a próxima. Daí eu vou falar sobre a teologia contemporânea. Shalom e